Olá, professores do Sal! Chegamos na nossa 14ª aula, a última aula, Elisa! Ah, que legal! Olha só que bênção, você foi guerreiro, o seu aluno foi guerreiro e glória a Deus por isso. Estamos muito felizes que você tenha chegado até aqui. E o tema desta aula é batismo, olha só que maravilha! E o objetivo dessa aula é trazer e ensinar o significado do batismo. Então, Elisa, por gentileza, a introdução a respeito dessa aula, por favor. Então, vamos falar da importância do batismo e de que algo sobrenatural acontece na hora que nos batizamos. E vamos também falar que até mesmo Jesus se batizou. Muito bem, Elisa. Então, vamos para a primeira pergunta que diz assim: de onde vem o batismo? O batismo começa no Novo Testamento com João Batista pregando sobre arrependimento e lavagem de pecados através da água. João Batista, ele pregava além do batismo, ele pregava sobre mudança de atitude em relação ao pecado. Inclusive, muitas religiões, o próprio judaísmo, eles tinham práticas, os rituais de purificação, mas João Batista, ele ia além do ritual, né? Isto, ele anunciava a consciência, o arrependimento e não somente a lavagem exterior do pecado. É como Pedro mesmo fala aqui em 1 Pedro 3, verso 21, qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É isso aí. Então era não só o ritual, mas esse arrependimento, a transformação na mente, né? Então vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta de número 2, que diz assim: o que acontece espiritualmente quando nos batizamos? Muitas coisas acontecem, mas nós separamos 3. E a primeira delas que acontece é que nós entramos no reino de Deus. E isto é maravilhoso. É maravilhoso. E esse reino não é visível, né? Não é visível. Ele passa a estar dentro daquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É exatamente isso. Ou seja, antes do batismo, quem governava a sua vida era o seu eu. Depois do batismo, quem governa a sua vida é Jesus. E esse reino não é de aparência, não é de bens materiais. É isso aí. É bom deixar bem claro isso para o seu aluno, que eu vou me converter e vou ganhar milhões. Não é bem por aí, o verdadeiro evangelho não é esse que ele diz, né? Mas Elisa, qual que é a segunda coisa então? A segunda coisa é a morte e a ressurreição. A velha criatura pecaminosa, que é esse corpo aí pecaminoso, precisa ser sepultado. E isso acontece no batismo. Inclusive em Romanos, capítulo 6, verso 4, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Que maravilhoso, né? E a terceira coisa, Elisa, o que acontece? A terceira coisa é perdão e lavagem de pecados. João Batista pregava sobre arrependimento e perdão de pecados. Inclusive em Marcos, capítulo 1, verso 4, justamente fala de João Batista, dizendo: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E Paulo fala de lavagem de pecados. Isso que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16, que diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome do nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Caminhando então agora, vamos para a pergunta de número 3, que diz assim: o que é preciso para ser batizado, Elisa? O que é preciso? Primeira coisa que você precisa é ter fé em Jesus e no sacrifício que ele fez para que ele seja Senhor da sua vida. A segunda coisa é você se arrepender, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. E é muito sério esse negócio de arrependimento, porque muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Eu ia falar exatamente isso. Eu, inclusive, costumo dizer que
Arrependimento está para Pedro, assim como o remorso está para Judas. E qual foi a consequência? Quais os caminhos que ambos trilharam, né? Porque Pedro, ele se arrependeu no sentido de que eu pequei contra Deus, contra Jesus. Cara, eu não podia ter negado Jesus. Então, ele trouxe esse arrependimento, lágrimas, ele chorou por ter pecado contra Jesus. E nunca mais quis fazer esse Nunca tipo de mais quis pecado. fazer. Agora, por outro lado, Judas, ele não é que ele ficou preocupado ou com tristeza pelo fato de ter pecado contra Jesus, mas com medo da consequência. É isso Né? aí. Ele estava preocupado na consequência desse pecado. Então, às vezes, as pessoas pecam e se entristecem ou se preocupam por medo do inferno. E não pelo fato de que foi contra Deus. E é isso que a gente tem que ter em mente, essa diferença bem grande entre os dois, né? É isso aí. Para você se batizar, você precisa crer em Jesus e se arrepender. E esse arrependimento não é remorso. Eu entendi. Agora, olha só. Tem gente que fala assim, não, tudo bem, eu consegui entender isso. Agora, eu não sinto, eu acho que não estou preparado para me batizar. E aí? E aí é exato, gente. Isso acontece muito. A pessoa chega na aula do batismo, nessa hora ela fala assim, mas eu não sinto que eu estou preparada. E na verdade, é por isso que nós fizemos a aula do coração. Por quê? Nós vimos lá que os nossos sentimentos podem nos enganar, o nosso coração pode estar enganoso. Então a primeira coisa que acontece é, o coração dela está enganoso, está sentindo algo que pode ser... E ela pode ser induzida também, né? Pode estar sendo induzida pelo inimigo também a não sentir de se batizar. Então a pessoa não pode ser guiada por sentimentos. Ela precisa crer e se arrepender. Se ela crer e se arrepender, ela já está pronta. Muito bem, até porque a fé não é sentimento. A fé é crer a ponto de obedecer. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe mandava eu limpar o quarto. Eu queria? Não queria. Eu sentia? Não sentia. Mas eu ia lá e arrumava. Hoje, depois de velho, eu fico feliz, né, de ter obedecido, porque eu colho os frutos de um quarto bem arrumado, da importância, né? De uma disciplina. De uma disciplina, de sempre estar arrumando, o que isso abençoa várias áreas da minha vida, por incrível que pareça, né? Porque é uma sementinha que você planta, né? A gente poderia falar assim, eu também não sinto no coração de pagar o boleto. Quem gosta de pagar o boleto? Mas, você tem que obedecer, tem que pagar, senão você colhe consequência, né? Então, não tem que ser baseado em sentimento, mas na obediência. Na obediência à palavra de Deus. Deixa bem claro para o seu aluno, porque muitas vezes eu me deparo sempre com esse tipo de reação das pessoas. Elas falam, mas eu não sinto que estou preparada. Muito bem, porque às vezes elas também ficam assim, eu vou assumir um compromisso, pensa nesse compromisso, já pensando nas forças delas, e é interessante você falar que é o Espírito Santo que vai transformando ela, né? Por isso que ela tem que mergulhar em Cristo Jesus. Muito bem, chegamos na quarta e última pergunta do nosso curso, olha só, que diz assim, quando alguém deve ser batizado, Elisa? Uma pergunta muito rápida e muito objetiva. Quando a pessoa deve ser batizada? Quando ela crer, certo? E querer ser discípula de Jesus. Querer obedecer a palavra de Deus. Muito bem, então chegamos ao final desta aula e eu não posso deixar de ler esse último texto que diz lá em Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que o Espírito Santo continue usando a sua vida, abençoando. Chegamos nesse final, é o momento aí do batismo do seu aluno. Você deve estar muito feliz e nós também estamos muito felizes, né, Elisa? Com certeza. Eu espero que você continue crendo, continue evangelizando, continue dando muitos frutos para Jesus, trazendo muitos filhos para Deus, porque esse é o propósito de Deus
desde o início, de ter uma família com muitos filhos iguais a Jesus. E você faz parte desta família. E você está trazendo mais um filho para esta família. E olha, eu quero falar uma coisa para você. A maioria, vou dizer aí os 70%, 80% dos meus alunos do SAL, eles se tornaram professores. E hoje eles estão dando frutos para Deus. Então, é muito, muito bom quando você vê uma pessoa que você evangelizou, hoje fazendo igual a você, dando frutos para Jesus, também evangelizando. É maravilhoso. Então, que você seja muito usado por Deus, que o Espírito Santo te dê muita unção, muito amor por essas vidas. É isso aí, as aulas sempre vão estar disponíveis para você, para que você possa assistir novamente nos seus próximos alunos. Aí. E nos vemos então por aí. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida e que o Espírito Santo continue te usando muito para a glória e honra do Senhor. Amém, Elisa? Amém. Deus abençoe Deus abençoe. e até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.